Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES Mod Sul-Americano, né, com o modo carreira com o Corinthians. Enfim, chegamos na 14ª rodada também do Campeonato Brasileiro. E olha, o Corinthians é o líder, né, com 39 pontos, 9 pontos à frente do Flamengo, né, e apenas 10 pontos à frente do São Paulo. E o Corinthians está muito à frente do Atlético Paranaense também. O Corinthians tem uma vantagem enorme, né, uma folga muito enorme aí para os adversários brasileiros. Passar a 14ª rodada do Brasileirão, teremos Fortaleza e Santos, Botafogo de São Paulo contra o Burley, Grêmio e Chapecoense, Atlético Paranaense e Botafogo do Rio de Janeiro, Fluminense, Atlético Goianiense, Vasco e Atlético Mineiro, CSA e Corinthians, São Paulo e Ponte Preta, Flamengo e Coritiba, Ceará e Vitória. O nosso adversário é o CSA, que tem apenas 23 pontos no campeonato e é o 6º colocado. CSA que também está muito bem na Sul-Americana, está no momento uma boa fase, né? Está liderando o grupo A da Sul-Americana, tem chances de se classificar, né? Enfim, então chega de enrolação, vamos pro jogo, porque a situação também do Grêmio, vamos olhar o Grêmio joga contra a Chape, é um jogo pro Grêmio vencer. Mas a situação do Grêmio é muito difícil, porque o Grêmio tem 2 pontos, é o 20º clube aí. O Atlético Mineiro joga contra o Vasco, tem que vencer, né? O Vasco também tá aqui. O Coritiba joga contra o Flamengo, já é mais difícil. Mas o Corinthians e CSA agora partiu pro jogo, né? O Corinthians que também já tem uma lista de jogador que vai deixar o clube. Vamos ver, vou aproveitar mexendo no Corinthians, pessoal, já volto aí. Voltei então, pessoal, já mexi no Corinthians, né? O Corinthians joga de preto, o CSA que joga de branco e azul, tá? Eu falei assim, vou aumentar o volume? Vamos então para a 14ª rodada do Brasileirão aí. Décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vem CSA e vem Corinthians que é o líder do Brasileirão e atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa Sul-Americana e atual campeão do Mundial de Clubes. Então, vamos pro jogo, né? A formação do Corinthians é um 4-3-3, a formação do CSA é um 4-4-2, né? Já adiantei a formação do Corinthians. E vamos falar assim, Corinthians que já tem uma nota que vai, né, liberar muitos jogadores aí, né, na janela de transferência. E hoje, inclusive, é o último jogo de Gabriel e Ramiro e Léo Natel. Último jogo aqui no FTS aqui para os dois aí, os 3 jogadores do Corinthians, né? Que não vão continuar no Corinthians durante a temporada aí. E o pênalti já pro Corinthians aí. Léo Natel com a faixa de capitão. Não era para ser ele, mas enfim, né? Vamos ver. Mauro Bocelli bateu e é gol do Corinthians. Bocelli que também vai deixar o Corinthians, tá? Depois eu passo para vocês a lista dos jogadores que vão deixar o Corinthians e o Corinthians já reformula o elenco. E falar a verdade, é a primeira vez que eu mexo no Corinthians após uma temporada desastrosa na Libertadores. E lá vem o CSA. O Corinthians abre o placar de pênalti, né, gol marcado pelo Mauro Bocelli. O Corinthians vai vencendo a equipe do CSA aí, Léo Natel. Ramiro, tocou, Bocelli, vai carregando Bocelli. Defendeu, tira a zaga do CSA, remesso lateral para o Corinthians. Espero que não trava aí, que nem travou na última rodada da Liga dos Campeões da Europa. Qual o Barcelona acabou vencendo o Mônaco por 2-0. Mauro Bocelli chutou, a bola foi para fora. Um chute que eu achei que ia pro gol, hein? Já tava gritando gol. Né, mas ó, vou divulgar a lista aí, ó. Corinthians, né, que vai deixar aí o Corinthians. Começando pelo meio de campo, é Otero, Gabriel, Ramiro e só, hein? E só. Aí o ataque, não, o ataque Neymar, o Neymar, o Luan e olha o segundo gol do Corinthians. Léo Natel também, outro que se despede do Corinthians.
Hoje é o último jogo dele. Léo Natel faz o último gol dele, né? O primeiro e último gol dele nessa temporada. Gol do Corinthians. Gol de Léo Natel. Saiu do banco para fazer, né, o miserável? Então, assim, repetindo. Gabriel, Ramiro... Gabriel, Ramiro... tem uma renca de lista, tem uma renca de jogadores que vão deixar o Corinthians, tá? Mas assim, é o Gabriel, Ramiro, Léo Natel, Mauro Bocelli, Neymar. Então, esses são os jogadores que vão deixar o Corinthians aí. E o Corinthians já prepara a contratação, né? Rafael Veiga, do Palmeiras, né? O Corinthians já também prepara a vinda de Cavani. Eu já preparo aqui a vinda de Cavani, de Suárez, de Rafael Veiga e de Arrascaeta, né? Arrascaeta. Se o Flamengo ainda tiver interessado no Luan, né? Já essa história, porque eu vou falar aqui do Flamengo e Luan. O Corinthians, né? Desde quando eu assumi o Corinthians, o Flamengo tá em cima do Luan faz tempo, né? O Flamengo tá em cima do Luan faz tempo. E provavelmente, se o Luan vai entrar na lista de jogadores pro Corinthians, ó, o terceiro, Mauro Bocelli é o terceiro do Corinthians. 3 para o Corinthians, 0 para o CSA, e o Corinthians está bem, hein? Olha, mexeu no elenco, troca, mas espera que assim que sair esses jogadores, né, que vão deixar o Corinthians, né, é uma pena, porque eu queria que continuasse. Mas após a fase de grupos eu vi que o Corinthians não renderia, né? Então preferi já mexer, né? Tirar alguns jogadores, né? Porque é o mesmo elenco a qual eu peguei. Eu peguei esse elenco do Corinthians e é o mesmo elenco desde quando eu fui campeão com o Corinthians da Libertadores, enfim, tantos aí. Nem eu falei, vamos pro segundo turno, pro segundo tempo no caso. Não mexe o Corinthians, não mexe o CSA, tá valendo o segundo tempo para Corinthians e CSA. Assim, que nem eu falei do Flamengo e Luan. Desde quando assumiu o Corinthians, o Flamengo está em cima do Luan. Se eu colocar o Luan na lista de transferência, provavelmente o Flamengo vai querer o Luan. Olha o Ramiro. Ramiro faz o quarto gol do Corinthians. Também se despedindo, hein? Só falta o Gabriel. Só falta o gol de Gabriel aí fechou, né? A lista dos gols aí que estão se despedindo, dos jogadores que estão se despedindo. Não entraram durante a temporada, né? No início da temporada, mas agora contra o CSA acabam entrando e fazendo gols, né? Inclusive, né? Nos últimos jogos deles aí, Léo Natel, Ramiro, Mauro Bocelli que ainda fica até a abertura da janela, né? Até a abertura da janela ele fica. Mas após a abertura da janela após o encerramento da janela já não fica mais, né? Enfim, como eu falei, se o Flamengo ainda tiver interessado no Luan, obviamente que vai ser negociado o Luan, aí vem o Arrascaeta para nós aí. E eu espero melhorar o Corinthians, que o Corinthians melhore aí, também tem que melhorar, né? Vai pegar o Independiente na Libertadores, aí é difícil, né? Aí é difícil. Nas oitavas é mais difícil ainda. Espero que aí pega o Independiente nas oitavas, aí pega o Independiente nas oitavas, pega o Boca nas quartas. Então tem que ter um elenco bem melhor, né? Vamos lá, Gabriel. Se despedindo, Gabriel. Gol do Corinthians. É o quinto gol. Gol marcado pelo Gabriel, né? Inclusive, está se despedindo do Corinthians. Esse já não fica mais também. 2 pênaltis pro Corinthians, cara. 2 pênaltis pro Corinthians. O Corinthians tem 2 pênaltis aí. Vem Luan no lugar do Neymar. Então, 2 pênaltis pro Corinthians. O Corinthians já fez 2 de pênaltis, né? Mauro Bocelli e outro de Gabriel. Olha o Corinthians chegando. Sai.
Vem Luan no lugar de Neymar. Gabriel, na cobrança de escanteio. Olha o Gil. Rapaz, é goleada. Goleada do Corinthians em cima do CSA, aqui em Alagoas. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro Corinthians, 0 pro CSA, enfim. Tá um choro danado aqui em Alagoas. Corinthians goleando o CSA. Vamos, jogo. Preciso que o jogo passe rápido. Lá vem a equipe do CSA, tentando alguma coisa. Guilherme Arana, Ramiro, tocou. Lá vem Corinthians, Léo Natel. Vai fazer o passo para Mauro Bocelli. Lá vem Bocelli. Lá vem Bocelli, tocou. Léo Natel para pintar para mais um. 2 de Léo Natel. 2 de Ramiro. Perdão, 2 de Léo Natel. 2 de Mauro Bocelli. 1 de Ramiro. 1 de Gabriel. E 1 de Gil, né? São esses os jogadores do Corinthians que fazem festa hoje aqui em Alagoas, né, contra o CSA. Sete para o Corinthians, 0 para o CSA. E que temporada o Corinthians vai vivendo. Olha o Luan, ei Luan, ei Luan. Faz falta aí não, Luan, misericórdia. Vamos lá, Fagner. Se o Fagner fizer, rapaz, sério. Olha o Luan, olha o Corinthians. Chegava o Corinthians, olha o Bocelli. No travessão, voltou Léo Natel nas mãos de Thiago Rodrigues. É, rapaz, o Corinthians chegando com força. 1 minuto de acréscimo, Corinthians e CSA. Gabriel. Léo Natel. Fez o passe. Angel Romero. Que continua no Corinthians e acabou! Vitória do Corinthians por 7-0 para cima do CSA. Goleada, hein? Olha lá, 2 vezes Bocelli, 2 vezes Léo Natel, 1 vez Ramiro, 1 vez Gil e 1 vez Gabriel. São jogadores do Corinthians. São jogadores aí do Corinthians que fizeram para o timão aí, né, goleada do Corinthians por 7-0. Então, vamos lá passar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Fortaleza ganhando do Santos por 2-0. O Botafogo empatando com o Burnley em 0-0. O Grêmio empatando com a Chapecoense em 1-1. O Atlético Paranaense ganhando de 2-0 do Botafogo. O Atlético Goianiense ganhando por 2-1 do Fluminense. Ainda bem. O Vasco empatando com o Atlético Mineiro em 1-1. Corinthians vencendo por 7-0 o CSA. São Paulo vencendo por 2-1 a Ponte Preta. Flamengo ganhando de 2-0 do Coritiba. Vitória ganhando de 1-0 do Ceará. A 15ª rodada do Brasileirão será Santos e Burnley, Chapecoense e Fortaleza, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Botafogo de São Paulo, Atlético Goianiense e Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense, Ponte Preta e Vasco, Coritiba e CSA, Vitória e São Paulo, Ceará e Flamengo. Tá? A classificação do Brasileirão, vamos passar aí. O Corinthians é o líder com 42 pontos, né? O Flamengo é o segundo com 33 pontos, o São Paulo é o terceiro com 32 pontos, o Atlético Paranaense é o quarto com 30 pontos. Chapecoense é a quinta com 26 pontos, o CSA permanece com seus 23 pontos em sexto, Fortaleza foi a 21 pontos, aí está em sétimo, o Atlético Goianiense foi a 21 também, está em oitavo. A Ponte Preta cai para a 9ª posição com 19 pontos, o Botafogo de São Paulo fica com 19 pontos na 10ª posição, o Botafogo do Rio de Janeiro cai para a 11ª posição com 18 pontos, o Vitória sobe para a 12ª posição com 17 pontos, o Santos cai para a 13ª posição com 16 pontos aí. O Fluminense permanece na 14ª posição com 13 pontos, o Vasco foi para a 15ª posição com 13 pontos também. O Ceará cai aí para a 16ª posição com 12 pontos. O Burnley está na 17ª posição com 12 pontos também. Aí fechando os clubes que não estão na zona do rebaixamento. Os clubes que estão dentro da zona do rebaixamento é Coritiba na 18ª posição com 8 pontos.
O Atlético Mineiro na 19ª posição com 8 pontos e o Grêmio na 20ª posição com 3 pontos aí. Então, pessoal, fui. Até daqui a pouquinho já volto aí, porque vamos falar da Sul-Americana e aproveitando, falamos do Brasileirão rapidão aí. Fui, pessoal, até daqui a pouco.